A maioria do Supremo Tribunal Federal votou pela constitucionalidade do compartilhamento de dados fiscais e bancários sem autorização da Justiça. O julgamento foi suspenso. O julgamento foi reiniciado com um placar empatado em 1-1. Diferentemente da semana passada, os ministros votaram de forma mais concisa. O primeiro a se posicionar foi o ministro Edson Fachin. Para ele, não há dúvidas de que a Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, podem compartilhar informações com o Ministério Público sem autorização da Justiça. O compartilhamento da integralidade de informações regularmente colhidas pelo fisco e tendo como destinatário o Ministério Público não colide com a Constituição da República. Segundo a votar nesta quarta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso também defendeu o compartilhamento de dados. De acordo com ele, isso é fundamental para combater os crimes de colarinho branco. Barroso também criticou quem tenta usar decisões judiciais para impedir investigações. Este caso é o retrato caricato do que eu venho repetindo nesse plenário a propósito da criminalidade do colarinho branco. A regra é a eternização do processo e a impunidade. O sistema é feito para prender menino pobre. O ministro ainda afirmou que não há quebra de sigilo com o compartilhamento das informações. A Receita compartilha os dados com o Ministério Público, mas não há quebra de sigilo aqui. Há uma transferência de sigilo. E o Ministério Público tem o dever de preservar este sigilo. Os votos dos ministros Rosa Weber e Luiz Fux também foram pela constitucionalidade da troca de informações entre a Unidade de Inteligência Financeira, a Receita Federal e o Ministério Público. Este Supremo Tribunal Federal admitido, inclusive, que provas produzidas em sede processual penal, resultantes de quebra de sigilo, que somente poderia ter lugar naquela espécie de procedimento, sejam compartilhadas para fins de instrução de processos administrativos disciplinares, onde originalmente não caberia o afastamento do sigilo. Não constitui violação do dever de sigilo. Inciso 4º, a comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa. O julgamento será retomado amanhã. Com as manifestações de hoje, 5 ministros já votaram pela manutenção do compartilhamento de dados fiscais e bancários. Até agora, o único a se posicionar pela troca de informações apenas genéricas, ou seja, com restrições, foi o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. Em julho, o ministro suspendeu todas as investigações em curso do Ministério Público que tivessem utilizado dados detalhados por órgão de controle sem autorização judicial. Mais de 900 investigações foram afetadas. O presidente do STF adotou a medida ao estender a outros casos a decisão que tomou em favor do senador e filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro. O parlamentar é alvo de uma apuração baseada em relatórios de transações financeiras atípicas emitidos pelo então COAF. Parece que Deus está iluminando o STF nesse processo. Não há alternativa. Num mundo civilizado, esses dados são compartilhados. Submeter seu exame a uma autorização prévia da Justiça atrasa o processo e acaba, portanto, sendo um instrumento de auxílio à sonegação, à lavagem de dinheiro e ao tráfico de drogas. Não dá para acreditar que algum juiz não perceba.